Você já percebeu que o tipo de pessoa que você ama sempre se parece? O mesmo perfil, o mesmo sofrimento, o mesmo final. E se eu te dissesse que isso não é azar, nem destino? Freud dizia algo inquietante. Você repete o passado, e talvez o seu amor tenha começado muito antes do seu primeiro relacionamento. Talvez seu amor tenha começado na infância. Ninguém escolhe amar errado de propósito. Mesmo assim, milhões de pessoas revivem os mesmos padrões afetivos a vida inteira. Freud acreditava que o amor adulto raramente nasce no presente. Ele nasce em memórias esquecidas, histórias infantis e vínculos que moldaram o inconsciente. Hoje, você vai enxergar os arquitetos invisíveis que podem estar decidindo quem você ama e por quê. Antes de entender o amor, você ouviu histórias sobre ele. Contos de fadas, histórias de família, casamentos idealizados, silêncios dolorosos. Sem perceber, a criança aprende quem merece amor, quem sofre por amor, quem abandona, quem fica. Pense em uma menina que cresce vendo a mãe sempre cedendo, sempre esperando, sempre perdoando um pai ausente. Ela não pensa conscientemente: ah, então amor é esperar. Mas o inconsciente registra, e anos depois, ela se vê em relacionamentos onde precisa esperar, precisa perdoar, precisa insistir. Ou imagine um menino que observa os pais em silêncios gelados. Nenhuma briga, mas também nenhum afeto. Ele aprende que amor é convivência sem intimidade. E quando adulto, ele pode se sentir desconfortável com demonstrações intensas de afeto. O frio parece normal. Freud chamava isso de romance familiar. As narrativas inconscientes que construímos sobre o que é amor, poder, desejo e rejeição. A criança não analisa, ela absorve. Essas histórias viram mapas emocionais. E um dia, você segue esses mapas. Sem saber, Freud chamava isso de transferência, quando você não ama apenas a pessoa, mas aquilo que ela representa. Originalmente, Freud observou a transferência na clínica. Pacientes projetavam nos analistas sentimentos que pertenciam a figuras do passado, pais, irmãos, primeiros amores. Mas ele percebeu: isso não acontece só no consultório. Acontece em todos os relacionamentos íntimos. Às vezes, sem notar, você procura o cuidado que faltou, a aprovação que nunca veio, ou o amor instável que marcou sua infância. Por exemplo, você se apaixona por alguém emocionalmente distante, não porque seja masoquista, mas porque essa distância é familiar. Ela ecoa a relação com um pai ausente, ou uma mãe fria. E inconscientemente, seu psiquismo pensa: talvez dessa vez eu consiga conquistar o afeto que faltou. Ou você se atrai por alguém crítico, exigente, porque lembra sem perceber aquela voz interna que você ouviu a vida toda. Você precisa merecer amor. Você precisa ser suficiente. Freud escreveu: estamos destinados a repetir aquilo que não recordamos. O parceiro não é só parceiro. Ele pode ser um eco dos seus pais. É por isso que certos comportamentos te atraem ou te ferem tão profundamente. Eles tocam memórias antigas. Aqui entra o ponto mais inquietante. Freud observou algo estranho. Pessoas tendem a repetir experiências dolorosas, como se o inconsciente quisesse reescrever o passado. Em 1920, Freud escreveu: além do princípio do prazer. Ele notou que não buscamos apenas o prazer e evitamos a dor. Às vezes, repetimos ativamente situações traumáticas. Por quê? Porque repetir é uma tentativa inconsciente de dominar aquilo que antes nos dominou. É como se o psiquismo dissesse: dessa vez será diferente, dessa vez eu controlo, dessa vez eu consigo. Mas quase nunca é diferente. Imagine alguém que foi abandonado na infância. Como adulto, essa pessoa pode escolher parceiros emocionalmente indisponíveis,
sabotar relacionamentos estáveis, criar situações que levam ao abandono. Não por desejo consciente de sofrer, mas porque o abandono é o roteiro conhecido. E inconscientemente, há uma tentativa de resolver aquele trauma original. O cérebro prefere o familiar ao saudável. Então, alguém que cresceu com amor instável pode sentir estranhamento diante de um amor seguro. O caos parece lar. Perguntas silenciosas. Que tipo de amor existia na sua casa? Quem tinha poder emocional? Quem era ignorado? Quem precisava agradar? Agora, faça um exercício mental. Pense nos seus últimos 3 relacionamentos. Tem um padrão? Você sempre escolhe pessoas que precisam ser salvas? Você se atrai por quem é emocionalmente inacessível? Você sente que precisa provar seu valor o tempo todo? Você foge quando o amor fica fácil demais? Esses padrões não são acidentais. Por exemplo, alguém que sempre salva parceiros pode ter sido, na infância, o mediador emocional da família. A criança que cuidava dos pais, que segurava o peso emocional da casa. Adulto, esse papel continua. Eu só me sinto amado quando sou necessário. Seu padrão amoroso pode ser uma memória disfarçada. O que você chama de gosto pessoal pode ser repetição inconsciente. Freud não falava em culpa, ele falava em consciência. Você não controla o que moldou seu inconsciente, mas pode perceber quando ele assume o controle. A psicanálise não promete apagar o passado, ela promete torná-lo visível. E quando você vê o padrão, ele perde o poder absoluto. Algumas estratégias práticas. 1. Quando sentir uma atração intensa e imediata por alguém, pause. Pergunte-se: quem essa pessoa me lembra? 2. Observe seus gatilhos emocionais. O que te faz sentir em casa pode não ser saudável, pode ser apenas familiar. 3. Considere a psicoterapia. Falar sobre essas dinâmicas com um profissional pode revelar camadas que você sozinho não consegue acessar. O que é visto perde força. Amar com consciência não apaga o passado, mas impede que ele decida tudo. Talvez você nunca tenha amado a pessoa errada. Talvez tenha amado a história errada. Freud acreditava que o amor revela muito mais sobre o passado do que sobre o presente. E a pergunta final não é: por que isso sempre acontece comigo? Mas sim, que parte da minha infância ainda está escolhendo por mim? Se este vídeo te fez refletir, talvez seu inconsciente esteja pronto para ser ouvido.